Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao curso Como Trabalhar de Casa com a Internet. Aqui quem fala é Fábio Batista, eu sou instrutor deste curso e durante essas aulas, nessas próximas 10 aulas, eu espero que vocês aprendam bastante sobre técnicas e dicas de como trabalhar de casa com a internet. Nessa nossa primeira aula, nós vamos ver uma introdução do curso, como as próximas aulas vão explicar alguns assuntos mais profundos e principalmente vamos encontrar resposta a 3 perguntas muitas vezes feitas por pessoas que escolhem trabalhar de casa com a internet e se veem com algumas dúvidas em mente. Nós vamos responder essas 3 dúvidas e também entender um pouco mais sobre as próximas aulas e como a resposta a essas 3 perguntas nos torna mais capazes de produzir e alcançar os resultados trabalhando de casa com a internet. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, eu sou Fábio Batista, o instrutor desse curso. Eu já venho estudando um pouco sobre como trabalhar de casa com a internet há 4 anos e nos últimos 2 anos eu venho aplicando isso na prática. Escrevendo blogs, sites, criando sites, produzindo conteúdo para a internet e muito mais. Dentro desse curso você vai encontrar um pouco desses 4 anos de experiência, assim como a experiência também de outras pessoas. Outras pessoas que aprenderam, eu fui lá, pesquisei e trouxe para vocês dentro desse curso Como Trabalhar de Casa com a Internet. Vocês podem encontrar alguns artigos meus no Yahoo, porque eu escrevo também para o Yahoo Rede de Contribuidores, e vocês podem encontrar algumas informações que eu escrevi para eles, além de encontrar bastante artigos no site Nuvem Digital. Lá nós temos cerca de 190 artigos e você pode encontrar bastante informação sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Nuvem Digital tem vários artigos sobre outros assuntos, somos cerca de 40 escritores, então você vai encontrar bastante informação lá. Além disso, para quem está fazendo esse curso, Como Trabalhar de Casa com a Internet, eu gostaria de indicar também o e-book que eu escrevi há pouco mais de 3 meses, 10 dicas de como trabalhar em casa. Esse e-book ele não é específico para quem quer trabalhar em casa com a internet, ele é um e-book geral, ele é distribuído gratuitamente, você pode baixar ele clicando no link no blog Nuvem Digital em algumas páginas do site, tem um link no banner, na barra lateral, um bannerzinho que você pode clicar e baixar o livro, e ele é muito útil porque ele dá dicas sobre problemas e perguntas que as pessoas que trabalham em casa têm com relação à organização de tempo, espaço, como lidar com problemas específicos dentro de casa, animais de estimação e assim por diante. Mas para quem está fazendo o curso Como Trabalhar de Casa com a Internet, é uma leitura muito agradável, além de gratuito, né? Você também pode auxiliar o seu aprendizado. Por quê? Porque quando você assiste algo, escuta algo e lê esse mesmo assunto, um material relacionado ao mesmo tempo, você aumenta a sua capacidade e probabilidade de aprendizado. Então o segredo para aprender mais nesse curso é se cercar de conteúdo relacionado. Então tem uma boa leitura e como ele tem 10 artigos, 10 capítulos, você pode ir lendo os capítulos de acordo com as aulas, embora as aulas não sejam relacionadas, mas você pode encontrar informação bastante útil enquanto lendo o livro 10 dicas de como trabalhar em casa. Então vamos dar início à nossa primeira aula, entender um pouco mais sobre como o curso funciona, como essas 3 perguntas que as pessoas muitas vezes fazem tem a ver com a produtividade na internet e como nós podemos encontrar essas respostas e produzir mais e alcançar o nosso objetivo, seja ele lucro financeiro, seja a divulgação de um produto ou serviço na internet ou ainda a realização pessoal trabalhando com um empreendimento digital. Bem, então vamos entender qual será um pouco a resposta de qual seria a primeira pergunta que as pessoas fazem quando elas decidem trabalhar de casa com a internet. Qual a pergunta mais comum que vem à mente delas? E essa pergunta é uma pergunta muito simples. Essa pergunta é a seguinte: afinal, é possível trabalhar de casa com a internet? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a possibilidade de trabalhar de casa com a internet. E isso acontece porque muitas pessoas, ou é muito divulgado também, que trabalhar em casa com a internet é algo difícil, um desafio ou mesmo impossível. Eu mesmo já falei com pessoas que acham que trabalhar em casa com a internet requer saber código, escrever programas e assim por diante. Nós vamos entender como isso tudo funciona mais adiante na nossa aula, mas o que eu gostaria de dizer agora é que trabalhar em casa com a internet não é nem difícil, nem um desafio, nem impossível. Com o conhecimento certo, o conhecimento que você precisa ter, pode ser algo fácil, simples e agradável. E para exemplificar isso, vamos passar algumas informações sobre a realidade do trabalho de casa com a internet no Brasil. Hoje nós temos cerca de 10 milhões de brasileiros que trabalham de casa com a internet.
Esses 10 milhões de brasileiros muitas vezes trabalham com algo conhecido como teletrabalho, que é a transferência do trabalho tradicional do escritório para casa. Alguns deles também trabalham com a função de telemarketing. Por quê? Porque a função de telemarketing é mais fácil de ser levada do escritório para casa, porque você só precisa de um computador, um acesso à internet e o headset, que você pode fazer as ligações ou receber as chamadas. Mas trabalhar de casa com a internet vai muito além disso. Essa questão de trabalhar com teletrabalho ou telemarketing apenas toca a superfície da possibilidade que é trabalhar de casa com a internet. E para exemplificar isso, nós também vamos demonstrar algumas menções, né, que o trabalho de casa com a internet recebe na mídia, para você entender um pouco mais. Muitos artigos apontam a possibilidade de se trabalhar em casa, se vale a pena ou não, para que profissional é mais adequado a opção de trabalhar de casa com a internet, os prós e os contras do trabalho em casa, o que é que a gente ganha, o que é que a gente perde, o que é que a gente precisa adquirir, qual habilidade nós precisamos alcançar, desenvolver, a questão da disciplina, uma vez que você não tem mais um chefe em casa, que o chefe passa a ser de uma certa forma você mesmo, mas seu chefe no trabalho anterior, talvez, ou no trabalho do escritório, talvez ainda tenha o direito de requerer algumas informações. Como é que fica essa situação? Perceba que esses artigos muitas vezes são escritos direcionados a pessoas que estão querendo transferir o trabalho que tem no escritório para casa. Esse curso ele abrange muito mais que isso. Ele fala para pessoas que às vezes não trabalham, que querem começar a trabalhar de casa com a internet. Mas a questão mais importante dentro dessa publicação na mídia sobre o trabalho de casa com a internet é a possibilidade de você começar seu próprio negócio em casa. Seja ele uma ideia que você tem desde a infância, algo que você viu na televisão, algo que você gostaria de divulgar. E isso é uma possibilidade muito bacana de se trabalhar de casa com a internet. E isso nos leva à nossa próxima pergunta, ou melhor, a pergunta que vai nos dar a próxima resposta, que é a seguinte: qual a principal vantagem de se trabalhar em casa com a internet? Eu falei aqui, simplesmente o fato de trabalhar em casa já é uma vantagem, mas existem vantagens bem específicas quando o assunto é trabalhar de casa e se trabalhar de casa com a internet. E eu separei 3 delas porque são 3 muito interessantes. A primeira delas é a facilidade. Trabalhar de casa com a internet tende a ser muito mais fácil do que trabalhar de um local distante ou em outro ambiente. Além disso, a internet em si oferece plataformas e maneiras que são muito mais amigáveis. Você consegue aprender enquanto você usa as ferramentas. A rapidez também é uma qualidade que nenhum outro tipo de trabalho bate a internet, porque a internet ela é super rápida, tudo funciona na velocidade de um clique, num clique de mouse, num digitar de um endereço na barra de endereço do seu navegador. Você consegue acessar uma página totalmente nova, um assunto totalmente diferente, ou encontrar aquela resposta que você procurava há tanto tempo. E um ponto muito interessante, talvez o mais interessante dos 3, é que a internet reduz muito a burocracia. Isso quer dizer, para que você comece a trabalhar de casa com a internet, você não precisa fazer uma graduação, você não precisa fazer um curso especializado, você pode simplesmente começar a trabalhar de casa com a internet. Mas como isso é possível? Nós vamos ver no decorrer do curso mais informações sobre esse assunto. Mas por agora, nós podemos entender o seguinte: trabalhar em casa com a internet dispensa aquela necessidade de você entrar num curso, fazer uma graduação, um curso específico. Se você quer trabalhar de casa com a internet, você pula essa etapa, ou seja, você ganha tempo. Quando você ganha tempo, você pode produzir mais e melhor, se você aplicar o conhecimento que você já tem sobre a internet e sobre aquilo que você pretende ou gostaria de fazer. Algumas pessoas talvez se perguntem, sim, talvez eu não tenha que fazer uma graduação, a menos que eu queira trabalhar realmente na aula de tecnologia de informação, como um técnico, um bacharel ou algo do tipo, mas se eu não quiser isso, eu posso trabalhar de casa a partir de agora. Mas se eu quiser fazer isso, o que é que eu vou precisar aprender? Será que eu precisaria aprender código? Será que eu precisaria aprender a criar programas, a criar aplicativos no meu computador para poder trabalhar de casa com a internet? E muito diferente do que talvez a maioria das pessoas pensem, você não precisa aprender nada disso para poder trabalhar de casa com a internet. O trabalho de casa com a internet é simples. Lembre-se disso, é sempre muito simples. Se
você já sabe HTML, JavaScript, como criar uma animação em jQuery, PHP ou sabe programar em Java, muito bem, ótimo, você vai usar, você vai achar lugar para usar esse conhecimento, você pode utilizar esse conhecimento para conseguir muito mais. Mas se você não sabe nada disso, não se preocupe, você não precisa saber nem como criar código, nem como editar código para trabalhar de casa com a internet. O que é que você precisa saber então? A gente precisa desfazer essas ideias do que a gente precisa entender e entender o que é central na internet. Na internet, o aspecto central é conteúdo. O conteúdo é o aspecto mais importante dentro do funcionamento da internet. Por quê? Porque a internet ela é um meio ativo. As pessoas entram na internet procurando fazer algo, alcançar um objetivo, encontrar resultados, conseguir produzir algo melhor ou mais fácil do que a forma que elas tinham antes. Isso quer dizer que as pessoas estão sempre na internet procurando respostas, procurando aplicativos, procurando informação que as ajudem a produzir mais e melhor. E esse conteúdo é muitas vezes relacionado à compra, à venda, à informação, a compartilhar a informação, a encontrar pessoas conhecidas, a encontrar uma profissão ideal. As pessoas estão sempre perambulando pela internet procurando algo. O que elas não fazem é parar. Na internet, a ordem do dia é ação. Se você ajuda as pessoas a encontrar mais informações, a encontrar o que elas procuram, você em si já tem uma forma muito bacana de agregar valor e possivelmente aumentar os seus ganhos e sua renda mensal ou alcançar os objetivos que você pretende alcançar. Além dessa atividade constante, essa procura por informação se reflete muito em perguntas, como o que, como, quem, onde, quem é responsável por isso, onde realizar esse serviço, como ter isso feito e assim por diante. Geralmente as pessoas fazem isso no Google. O Google é um ambiente muito tradicional para perguntas. As pessoas vão ao Google perguntar o que elas gostariam de saber e elas esperam sair dali com a resposta. E é aí que entra o conteúdo. O conteúdo é a resposta a essa pergunta, a esse desejo das pessoas. O conteúdo ele pode vir na forma de um artigo, de um blog, explicando como se organizar para um público blogueiro, ou o que é a técnica Pomodoro para as pessoas que querem aprender a se organizar mais em casa, ou ainda uma informação, um artigo simples sobre como trabalhar de casa, como algumas pessoas podem buscar na internet. E isso é muito interessante, porque chegamos ao ponto, então, de entender que não é saber lidar com um código, com uma programação, que é o mais interessante de se trabalhar de casa com a internet, ou de se entender como a internet funciona, mas sim saber que tudo isso, a internet e todos os aplicativos, as páginas, os sites que estão em volta da internet giram em torno de conteúdo. É esse conteúdo que ajuda a gerar aqueles 19 bilhões de reais gastos com e-commerce. As pessoas querem saber onde encontrar aquela informação, onde comprar aquele livro, onde comprar aquela passagem de avião mais barata e assim por diante. Isso tudo é gerado pelo conteúdo de qualidade. E isso nos leva à nossa próxima fase da nossa aula, que é, já que nós entendemos que trabalhar com a internet é possível, que trabalhar com a internet é algo que pode ser lucrativo, é algo que tem lugar na mídia, é algo que economiza tempo, recursos. Então, o que é que a gente precisa saber sobre a internet e o que é que a gente precisa repensar sobre o funcionamento da internet? E aí eu trago para vocês uma imagem do nosso querido Steve Jobs, criador da Apple Computing, uma empresa americana que ficou conhecida pela produção de computadores muito úteis e duráveis, e ainda hoje é conhecida como a fabricante do iPad, do iPod e do iMac, que são computadores muito populares e tem uns precinhos salgados, mas são bem potentes. Bem, quais são os mitos que nós precisaríamos desfazer? Eu vou tentar apontar para um deles nessa aula e também para fatos que a gente precisa relembrar. Coisas que nós precisamos pensar menos e coisas que nós precisamos pensar mais. O que nós precisaríamos pensar menos? A primeira coisa que nós precisaríamos pensar menos é nessa ideia que ficou cristalizada de que ganhar dinheiro na internet é coisa para as grandes empresas, as empresas que têm milhares de funcionários, que têm bilhões de dólares em investimentos, como Facebook, Apple ou Microsoft, mas na verdade
o dinheiro na internet, a geração de riqueza não está tão conectada a essas empresas. Se formos olhar bem com cuidado, essas empresas nos ajudam a gerar valor. Elas não são o único meio de se conseguir valor. Seja o Facebook nos auxiliando a encontrar pessoas que nós gostaríamos de conversar, trocar informações, seja a Apple produzindo computadores que nos ajudam a produzir informações melhores, ou produtos audiovisuais, ou mesmo um e-book através de um computador deles, ou a Microsoft que nos ajuda a organizar nossas informações por meio dos aplicativos tão famosos como o Office da Microsoft, que tem o Word, o Excel e assim por diante. Esses aplicativos nos ajudam a organizar mais do que números e palavras, nos ajudam a produzir conteúdo de qualidade, porque nos ajudam a selecionar e organizar informações. Mas o mais importante aqui é pensar menos nessa situação e pensar bem mais em uma outra situação, que a renda na internet existe para pessoas como eu e como você, pessoas comuns, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, pessoas que têm conteúdo próprio, pessoas que têm uma ideia própria, que têm uma vontade de crescer, de produzir algo, já têm uma empresa, já têm um empreendimento, mas querem saber como a internet pode ser útil para elas. De que forma? Como nós podemos perceber isso? Através dos números. Por exemplo, no Brasil hoje, nós temos cerca de 80 milhões de internautas. Esses 80 milhões de internautas representam apenas 42% da população brasileira. Se nós formos pensar, isso quer dizer que cada vez mais nós teremos um número maior de internautas, talvez chegando a 110 milhões, 120 milhões, 130 milhões. E o que isso significa para aquelas pessoas comuns, como eu e como você? Significa que há a maior possibilidade de nós trabalharmos e podermos oferecer serviços, produtos ou divulgar ideias através da internet. É importante lembrar, então, que a internet ela funciona como um catalisador, ela acelera as coisas. O que nós poderíamos fazer, talvez enviando algo pelo correio, comprando algo em uma loja física, na internet nós podemos fazer na velocidade de um clique. E entender o que significa mais e mais pessoas estando conectadas na internet, quer dizer que mais e mais pessoas vão poder acessar aquilo que nós queremos oferecer ou oferecer aquilo que nós procuramos na internet. E isso é um conhecimento muito interessante, muito útil, porque se nós formos pensar então, desses 80 milhões de brasileiros, para termos algumas ideias, uma ideia do tamanho desse mercado, 19 bilhões de reais são circulados entre esses 80 milhões de brasileiros. Mas o que isso quer significar? Que essas pessoas simplesmente não estão surfando na internet. Elas estão produzindo valor. E é esse valor que as pessoas que trabalham de casa com a internet conseguem agregar, conseguem alcançar. E se formos pensar bem, esses 19 bilhões representam um pouco do que pode ser alcançado na internet. Por quê? Porque esses 19 bilhões são apenas gerados por 24 milhões de internautas. Daqueles 80 milhões, apenas 24 milhões usam a internet de forma a comprar, vender produtos e serviços. Cerca de 65 milhões ainda não usam a internet como a forma de comprar produtos. Então, quando o número de 80 milhões crescer, os 25 milhões também vão crescer, vamos ter mais pessoas acessando a internet, mais pessoas comprando e vendendo na internet, o que possibilita o aumento de lucro para quem trabalha já com a internet e quem produz riqueza através da internet. E o que isso significa para quem quer trabalhar de casa com a internet? Isso quer dizer que agora é o momento de começar a trabalhar de casa com a internet, de crescer junto com a rede, de crescer junto com esse mercado que hoje tem 80 milhões e pode chegar a 200 milhões de membros. E isso, muito interessantemente, nos leva a uma pergunta muito essencial na hora de trabalhar de casa com a internet. Já que existe tanta riqueza sendo gerada na internet, já que é tão fácil trabalhar de casa com a internet, já que é tão simples adquirir o conhecimento para se trabalhar de casa com a internet, como é que nós podemos entender o que é que leva algumas pessoas a fracassar e o que é que leva algumas pessoas a alcançar o sucesso na hora que elas trabalham com a internet? É verdade que existem várias razões pelas quais as pessoas fracassam em trabalhar em casa com a internet ou abrir um negócio na internet. Mas se nós entendermos as razões principais, nós podemos evitá-las e evitando-as, nós vamos chegar mais perto de alcançar o sucesso. Então, por que algumas pessoas ganham dinheiro com a internet e outras não? Eu separei
separei 3 razões principais, 3 motivos, 3 elementos que, se nós pensarmos bem, estão em todos os casos, ou na maioria deles. Esses elementos são conhecimento, disciplina e tempo. A maioria dos fracassos ou dos sucessos relacionados ao trabalho de casa com a internet tem muito a ver com esses 3 elementos, ou a falta ou a quantidade ideal deles. E nós vamos ver cada um deles um a um agora. Conhecimento. O conhecimento é essencial na hora de se trabalhar de casa com a internet. Porque se nós não sabemos o que fazer bem, nós não vamos necessariamente alcançar os resultados. Ninguém quer tentar a sorte na hora de trabalhar com a internet. É muito melhor alcançar algo do que apenas tentar. E é por isso que o conhecimento é exato, o conhecimento essencial, o conhecimento correto, como você está começando a aprender agora com esse curso, como trabalhar de casa com a internet, ele pode te ajudar e muito a alcançar esse objetivo de obter os resultados que você espera. Então, conhecimento é o primeiro elemento. Disciplina é o nosso segundo elemento. Por que disciplina? Porque falamos em disciplina. Porque a disciplina é aquele poder que nós temos de fazer as coisas quando nós precisamos fazer. E não simplesmente quando temos vontade. Porque uma vez que nós trabalhamos de casa com a internet, não vai haver alguém que nos chame para trabalhar, que nos avise a hora de fazer, que nos diga quando é momento de agir. Nós vamos precisar nos automotivar, estar sempre atentos, sempre conscientes do que a gente precisa fazer na hora de trabalhar de casa com a internet. E essa disciplina, essa automotivação é um elemento muito importante na hora de determinar o sucesso das pessoas que desejam trabalhar de casa com a internet. O terceiro elemento é o tempo. Dos 3 é aquele que nós temos menor controle. Por quê? Quanto a conhecimento, nós podemos adquirir, disciplina nós podemos adquirir, agora tempo, todos nós temos apenas 24 horas por dia. Isso quer dizer que temos que nos virar com a quantidade de tempo que nós temos. Fora isso, muitos de nós têm compromisso com emprego, trabalho, família, igreja, etc. E aí sobra menos tempo para aplicar dentro de um projeto voltado à internet. Mas o bonito, o interessante disso tudo é que esses elementos eles se compensam. Se eu tenho menos tempo, eu posso aprender a adquirir um conhecimento especial de como usar aquela quantidade de tempo menor junto com a quantidade de disciplina maior para alcançar maiores objetivos. Já quem tem mais tempo, talvez precise se preocupar menos com disciplina, menos com conhecimento, porque há a possibilidade de errar mais, de tentar de novo, de fazer de novo. Mas o interessante é que, independente da quantidade desses 3 elementos que você tenha na sua vida, você pode misturá-los e compensar a falta de um com o excesso de outro e assim encontrar aquele balanço essencial para você alcançar os objetivos que você procura. Então nós, fazendo uma pequena recapitulação de nossa aula, já que nós estamos chegando ao final dela, nós vimos hoje o quão importante, quão real é a possibilidade de se trabalhar de casa com a internet, as vantagens mais importantes, que são aquelas de poder alcançar mais em menos tempo de forma mais prática, e por último entendemos os elementos mais importantes em determinar o fracasso e a vitória de pessoas que trabalham de casa com a internet. Agora nós vamos entender um pouco mais o que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, porque essas próximas aulas elas são muito mais práticas do que essa nossa primeira aula. Nós conversamos bastante, foi uma grande conversa que nós tivemos nessa primeira aula. Mas nas próximas aulas, nós vamos ter informações mais detalhadas, informações mais precisas sobre como trabalhar de casa com a internet. A segunda aula, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre palavras-chave. Nisso, nós vamos trazer aquela ideia de conteúdo muito mais para a prática. Como é que aquele conteúdo se reflete? Seja eu alguém que esteja procurando informação, distribuindo ou simplesmente querendo saber como a internet funciona. Na aula número 3, nós vamos entender como criar um site, como o conteúdo pode incorporar um site, como eu posso criar um site grátis, principalmente grátis. Nós vamos criar um site grátis em 5 minutos e você vai aprender como criar vários sites, se você desejar, em vários servidores, empresas diferentes, e você vai poder começar a criar os sites imediatamente após a aula. Na aula número 4, nós vamos entender um pouco mais como, a partir do momento que nós temos um site, uma presença digital, como nós podemos atrair mais pessoas para o nosso site ou o nosso blog. E isso é muito interessante porque não basta estar na internet, é preciso ter um pouco de acesso a esses 80 milhões de internautas, porque não adianta estar lá e não encontrar ninguém. Interessante é estar lá e influenciar, ou encontrar, ou conectar, ou estar conectado às pessoas. Na aula número 5, que é uma das aulas mais interessantes desse curso,
Nós vamos estar vendo um pouco mais sobre e-mail marketing e como criar uma campanha de e-mail marketing em 3 passos, ou como alcançar essa tecnologia, essa técnica chamada e-mail marketing, que é responsável por 70% das vendas na internet e que vende muito mais do que anúncio patrocinado e assim por diante. Como criar campanhas, como entender essa tecnologia do e-mail marketing de uma forma simples. Nós vamos ver isso na aula número 5. Na aula número 6, vamos entender um pouco mais sobre como lucrar com blogs, como ter o nosso blog, que nós já aprendemos na aula número 3, como produzir conteúdo, talvez nós vamos aprender um pouco na aula número 2, e como lucrar com esses espaços virtuais, com a nossa presença virtual. Isso nós vamos começar a ver na aula número 6. Por quê? Porque na aula número 7 nós vamos falar um pouco mais sobre divulgação. Essa aula é especialmente criada para quem tem um sistema, um projeto, uma empresa, uma ideia já em mente, algo já criado, que quer pensar em formas de pegar essa ideia, divulgar através da internet e alcançar mais e mais pessoas. Ideal para quem já trabalha com sistema de vendas diretas, para quem pensa em ser um empreendedor, para quem tem uma ideia e quer encontrar pessoas para desenvolver essa ideia, ou quem quer simplesmente aplicar uma ideia no mercado e tentar ver se pode alcançar algum tipo de lucro. Então, aula número 7, vamos entender um pouco mais sobre como divulgar, conseguir uma renda e atrair mais pessoas na internet. Na aula número 8, nós vamos falar de uma das formas mais atraentes de se lucrar e ganhar dinheiro com a internet, que é como trabalhar com links de afiliados, que simplesmente significa ganhar dinheiro ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro com o trabalho delas. Isso é uma possibilidade que só a internet veio oferecer e não se confunde com o sistema pirâmide, não se confunde com nada disso. É real. Você pode entender isso e aplicar isso em qualquer empresa, aplicar isso no seu negócio, aplicar isso na sua ideia de empreendimento. A internet favorece e possibilita esse tipo de ação. A grande diferença é saber exatamente como as coisas são chamadas, onde encontrar, onde está a informação. Na aula número 9, nós vamos entender um pouco mais sobre Facebook e Google. O que são essas duas grandes gigantes da internet, como nós podemos interagir com elas e como elas podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Isso é o mais importante. Não basta apenas saber o que elas são, mas como elas podem nos ajudar a encontrar aquilo que a gente procura na internet ou alcançar os nossos alvos. Nessa aula também nós vamos entender um pouco mais sobre marketing viral, o que é, como nós podemos criar campanhas, porque o marketing viral ele ajuda a divulgar ideias, serviços. Independente do que você pretenda usar a internet para, você vai precisar entender como alcançar um grande número de pessoas em um curto período de tempo. E é esse assunto, essa informação que essa aula número 9, ela também traz para você com esse tema marketing viral. Na aula número 10, nós vamos falar um pouco mais sobre como nós trazemos todos esses elementos juntos. E além disso, vamos entender como encontrar mais informação, porque a internet não é estática. Enquanto nós falamos, você me ouve e eu falo, e você pensa, a internet está em constante evolução. Pessoas estão desenvolvendo novos aplicativos, novos sites estão sendo criados, novas empresas estão surgindo, e tudo isso cria um novo mercado a cada dia. Então é preciso estar sempre ciente de onde encontrar informações úteis, como conseguir melhores informações. E é isso que na aula número 10 nós vamos entender. Trazer toda essa informação que nós vamos ver nas 10 aulas, desde essa primeira aula que nós acabamos de ver, entendendo um pouco mais sobre conteúdo, como trabalhar de casa com a internet, onde encontrar um pouquinho mais de informação, até a aula número 9, quando nós entendemos um pouco mais sobre Google, Facebook e marketing viral. E nessa hora nós vamos entender melhor e começar a aplicar de forma melhor o conhecimento no seu projeto ou em um projeto que você se envolva, mas você vai conseguir ter resultados com o seu trabalho na internet. E bem, amigos, por hoje é só. Essa é o nosso conteúdo da nossa primeira aula. Foi um prazer para mim poder ensinar um pouco do que eu sei, falar um pouco das nossas próximas aulas. Vocês podem deixar um comentário caso vocês tenham algumas dúvidas. Nós teremos prazer em responder as suas dúvidas. E sinta-se à vontade de nos ver na nossa próxima aula, aula número 2, para entendermos um pouco mais sobre o que o que são palavras-chave, como nós podemos usar essas palavras-chave. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima aula. Tenham todos uma ótima semana e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.